Ei, Gui, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Cadê o pessoal? Saiu todo mundo? É porque fechou a sala, porque a outra pessoa estava com uma sala aberta simultaneamente. Aí achou melhor fechar Ah, até entrar de novo. então tá. Então o pessoal deve estar entrando, né? Sim, sim. Então tá bom, esperar um pouquinho. Tá tudo bem? Como é que foi no simulado? O que é que você achou? Eu fui mais ou menos. É difícil, né? Assim, é muito longo, né? Sim. Acho que o Mas problema não foi nem não é... questão. Não foi questão do tempo, assim, porque eu já tô acostumado a ficar muito tempo fazendo prova, esse negócio, porque eu já Ah, tinha, entre aspas, simulado, né, na minha escola. Só ah, que foi as questões mesmo que eu achei difícil. Vai é? ter que fazer A- mais exercício. As de Tem que fazer biologia exercício. você achou muito difícil? As de leitura, não tanto. Tipo, quando pede alguma coisa em específico. Mas quando envolve alguma coisa química, aí eu já acho um pouco mais complicado. Ah, Química entendi. não é minha praia. Depois eu vou pegar as questões que vocês acertaram mais, as que vocês erraram mais, para a gente discutir, para ver o que que foi e para a gente tentar ajustar, tá bem? Tá bem. Ei, Amanda, ei, Laura, boa noite. Estão aí? Ô, Gui, mas o que eu mais sinto nessas provas, sabia que é o tempo de prova? Eu acho que é tanta questão que, assim, se eu pegar essas questões separadas, eu ia melhor. Mas como é aquele mundo de questão, Nossa, eu canso, sabe? Por isso que eu acho que é Eu, importante ach, treinar. eu achei que no Enem as questões. Eu não sei se foi só no simulado ou se é também no Enem, que as questões de química, biologia e física, elas são misturadas, elas não são, tipo, separadas, É, tudo de física, tudo de elas não, química. elas são misturadas, igual no Enem. Né? Isso me complicou, porque tipo, tava seguindo física, aí do nada troca para biologia, que do nada troca para Mas química. é exatamente assim, por isso que a gente fez. Eles dividem em ciências humanas, ciências da natureza, e aí ciências da natureza é isso, né? É biologia, física e química junto, entendeu? Tem questão, Gui, que às vezes a gente não consegue nem identificar se ela é biologia, física ou química. Então, por exemplo, teve uma vez uma questão de fotossíntese, que eu trabalho, foi muito legal essa questão, porque eu dei para os meus alunos como se fosse biologia, resolvi na biologia. Aí o professor de química resolveu a mesma questão, mas usando química. E o professor de física resolveu a mesma questão usando a física. Então, é uma questão bem feita, que conversa com as três áreas, entendeu? Quando você Nossa, bate o olho e consegue identificar se ele é biologia, física ou... Assim, para vocês ainda é mais fácil identificar, porque a gente não pôs a matéria toda, a gente pôs a matéria trabalhada, né? Mas quando vocês pegam a matéria toda, é muito comum isso. Eles usarem questões com temas que são temas que conversam entre as três áreas, por isso que chama ciência da natureza, né? né, E faz você pode sentido. ter um olhar diferenciado, enfim, para biologia, para física ou para química, dentro de um determinado evento que você consegue explicar usando as três áreas. Mas é isso. Amanda e Laura, vocês fizeram? O que vocês acharam do simulado? O simulado? É. Fiz. E aí? Eu também fiz. Acharam difícil, fácil, ok? Como é que é? Eu achei de forma mediana, né? Porque tinha coisa que eu não lembrava. Pois é, por Mas isso que dentro do seu pedaço e a parte de matemática, eu preferia 1000 vezes a parte de biológicas. como é que é? Entre biológicas e matemática, eu preferia a biologia na prova. Que bom. Eu também gosto mais de biologia do que de matemática. Só que a matemática ela é super pesada e são muitas questões, né? É questão pra caramba, gente. Vocês têm que o negócio é isso, é treinar, 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 até vocês ficarem bem feras. Vocês são super competentes, vocês são super inteligentes. A gente tem que ficar treinando mesmo para quando chegar no final do ano a gente destruir esse Enem. Aqui, bora começar a sala de hoje? A turma está mais vazia hoje, mas vamos que vamos. Vamos perder tempo, não. Seguinte, finalmente a gente saiu das moléculas, né? A gente ficou, cara, um tempão conversando das moléculas que formam a vida. Falamos de carboidrato, falamos de lipídio, falamos de proteínas, falamos de ácidos nucleicos, que foi a nossa última aula, né? Que a gente falou de DNA e RNA. E finalmente agora, então, a gente vai começar a falar da célula em si. A gente já sabe tudo das moléculas, agora a gente vai falar da célula. Eu comecei lá no início do ano, a gente conversou sobre célula. Eu falei, olha, toda célula é caracterizada por três partes. Não me importa se é uma célula procarionte ou se é uma célula eucarionte, toda célula tem três partes. Vocês lembram quais são essas partes?
Todo mundo lembra o que é célula, né? É a unidade estrutural do ser vivo e funcional. Então, a gente é formado por célula. Toda célula ela tem que ter obrigatoriamente membrana plasmática, que é aquilo que delimita a célula. Toda célula tem que ter citoplasma, que é o que preenche ali a célula. E toda célula tem que ter material genético, que é o DNA. Tá? Professora, mas a célula procarionte tem? Tem. Ela não tem núcleo definido, não sei se vocês lembram. Essa é que é a diferença da procarionte para a eucarionte. A eucarionte tem núcleo definido. O material genético está retido dentro de uma membraninha, que a gente chama de núcleo, e aí é uma característica de célula eucarionte que procarionte não tem. Outra característica que célula eucarionte tem e procarionte não tem são as organelas, que nós vamos falar na semana que vem, que são estruturas citoplasmáticas, que estão presentes lá no citoplasma, que vão ter funções definidas. Isso também é a diferença de eucarionte para procarionte. Mas se você pensa no geral, não importa se a gente está falando de ou se a gente está falando de procarionte, tá? No geral, se pensou numa célula, fechou o olho aí, pensou na célula, membrana plasmática, citoplasma e material genético. O que a gente vai fazer na partir de agora é trabalhar sobre célula, conversar sobre célula. E hoje a gente vai começar a falar sobre a membrana plasmática, que é essa membrana que delimita as nossas células, qualquer célula, qualquer. Animal, vegetal, eucarionte, procarionte, pensou em célula, tem que ter membrana plasmática. A aula de hoje é sobre membrana, ok? Tranquilo? Tá de boa? Vamos pensar então assim, pensei em membrana plasmática. Alguém consegue tentar me ajudar a me falar qual é a função da membrana na célula? O que vocês acham? Por que a membrana é importante para uma célula? Acho que é controlar o que sai e o que entra. Maravilha, Guilherme. Então, antes disso, Gui, eu vou até falar uma outra coisa, que eu acho que eu até repeti aqui já, mas vou falar de novo. Eu já falei, eu acho que eu vou repetir. Que é o seguinte, a membrana plasmática é o que delimita a célula. Então, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai delimitar a célula. A outra coisa que ela vai fazer, se ela delimita, ela acaba protegendo o que está lá dentro. Então, ela vai delimitar, ela vai proteger. E aí, o Guilherme falou uma coisa muito legal. Tudo que entra na célula vai entrar por onde? Pela membrana plasmática. Tudo que sai da célula vai sair por onde? Pela membrana plasmática. Então, o transporte de substâncias para dentro da célula, para fora da célula, via membrana plasmática. Ótimo, Gui. Uma das principais funções da membrana plasmática, então, vai ser transporte de substâncias. Beleza? Quem vai fazer nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouco como que é a estrutura da membrana, e depois a gente vai falar de uma matéria que eu acho muito legal, que é o transporte através da membrana. A gente vai entender como é que algumas coisas entram na célula, como é que algumas coisas saem da célula através da membrana. Demorou? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Essa daqui mesmo. Vamos embora. Se tiver dúvida, me para, tá? Montei a aulinha aqui pra gente, ó. Vamos embora. Vai, filho. Ok. Então, a gente vai falar de estrutura e vamos falar de função da membrana plasmática. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma célula, tá vendo? Lá dentro, então. Essa célula aqui, se você bate o olho nela, alguém quer tentar me falar se ela é procarionte ou eucarionte? O que vocês acham? Essa aqui, ó. Tem membrana plasmática. Acho que é eucarionte. Organelas. Isso, e tem núcleo definido. Muito bem, Gui. Eucarionte. Tá? Isso aqui é uma célula eucarionte. Poderia ser uma célula procarionte, professora? Poderia. Nós estamos focadas na membrana. Então, tá aqui a membrana plasmática dela, ó. Fiz um corte e estou mostrando aqui para vocês a membrana. Gente, vocês devem lembrar disso aqui. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando de lipídio, eu falei que o lipídio tem uma forma dele que é o fosfolipídio. Eu falei, olha, gente, a membrana plasmática ela é uma bicamada de fosfolipídio. Quem lembra isso? Não sei se vocês vão lembrar. A gente falou duas coisas. A gente falou assim, olha, o que é o fosfolipídio? É quando você tem a cabeça polar e a cauda polar. Vocês lembram disso? Aí eu falei, ó, guarda essa informação, que o fosfolipídio é um tipo especial de lipídio que vai ser importante para formar a nossa membrana plasmática. O colesterol, a gente viu também que é importante para formar a membrana plasmática. Lembrando que colesterol é só de origem animal. Então, se eu pegar uma célula vegetal, não tem colesterol em célula vegetal. Tanto que aquelas propagandas, a gente até discutiu bastante aqui, né? Aquelas propagandas que eles fazem, que margarina... Foi até para a Fê, eu acho que a gente conversou isso, né, Fernanda? A gente fala assim, a margarina ela é mais saudável,
A gente acaba comendo margarina por vários outros motivos, mas a gente não pode... Sim, Oi? foi comigo mesmo. Não foi, Fê? A gente até conversou aqui, que a gente até consome por vários outros motivos, mas por ser mais saudável, a gente não pode cair nessa. Aquela Becel, por exemplo, é uma margarina que ela, inclusive, é mais cara, porque tem um coraçãozinho lá e eles vendem a ideia que ela é boa para o coração. E a gente viu que não é. Não é porque não tem colesterol, e realmente não tem colesterol em margarina, porque margarina é de origem vegetal, não significa que ela é mais saudável. Mas o que a gente quer lembrar aqui? Lembra que colesterol é sempre de origem animal. Então, na nossa membrana plasmática, vocês estão vendo aqui, existe colesterol. Na membrana plasmática de célula vegetal, não, tá? Mas toda membrana plasmática, ela é lipoproteica. Ela é formada por lipídios e ela é formada por proteínas. Vamos falar daqui a pouquinho dessa constituição. Só vou relembrar aqui algumas funções de membrana que a gente já falou. A membrana é o que delimita a célula, então ela vai ser importante ela vai ser o revestimento da célula. Se ela delimita, se ela reveste, ela acaba protegendo a célula. E aí, como o Guilherme falou, tudo que entra na célula também precisa passar pela membrana, tudo que sai precisa passar pela membrana. Então, a membrana também vai ter essa função de transporte, tá? Então, a gente está craque nas funções. Então, vamos ver a constituição. Como eu falei com vocês, a constituição é lipoproteica. O que é isso? Lipoproteica, formada por lipídios e formada por proteínas. Vamos falar primeiro dos lipídios. O principal lipídio que forma a membrana plasmática é o lipídio chamado de fosfolipídio. Não sei se vocês lembram, se não vale a pena voltar lá na nossa aula de... Vale a pena voltar lá na nossa aula de lipídios. Então, só para vocês relembrarem, fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar e uma cauda polar. Vocês lembram disso? A gente falou bastante lá em lipídio. E aí, se você reparar, olha só, aqui eu tenho fosfolipídio, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Repara, ó, aqui eu tenho uma camada, tá vendo? Opa, tô sem mouse. Aqui eu tenho uma camada e aqui embaixo eu tenho uma outra camada. Por isso que é uma bicamada de fosfolipídio. Alguém consegue me ajudar? O fosfolipídio, ele é uma molécula anfifílica ou anfipática? Nós já falamos disso. Anfifílico ou anfipática significa que tem parte polar e parte apolar. Parte é hidrofílica, parte é hidrofóbica. Quando eu falo que é hidrofílica, é porque interage bem com a água. Hidrofílico é porque tem perfil polar ou apolar? Vocês lembram? A cabeça, ela interage com a água. Então, a cabeça é polar ou apolar? O que vocês acham? É polar. Isso mesmo. A cabeça, ela é polar. Então, a cabeça, ela é hidrofílica. A cauda, ela é apolar. Então, a cauda é hidrofóbica. Como é que vai ser a organização, então, dessa bicamada de fosfolipídio? Sempre cabeças voltadas para fora, sempre cabeça voltada para a parte interior da célula. Então, pensa que isso daqui é uma célula, pensa que isso daqui é um pedacinho da membrana, então, do lado de dentro da célula, a gente tem citoplasma. O citoplasma é rico em água. Então, o que vai estar voltado para a água, né? Para o citoplasma são as cabecinhas polares, hidrofílica. O que está voltado para fora, o meio é aquoso, então tem que estar voltado para fora também as cabecinhas. Imagina se essa constituição fosse contrária. Imagina se as caudas estivessem para fora e a cabeça para dentro. Qual que seria o problema, vocês acham? Se a minha membrana plasmática fosse formada por essa bicamada de fosfolipídio, mas se em vez das cabeças estarem voltadas para o meio externo e para o meio interno, as cabeças estivessem para dentro e as caudinhas estivessem voltadas para fora e para dentro. O que vocês acham que ia acontecer? Tenta? Chuta aí. Lembra que a cauda, ela é hidrofóbica. Ela não ia ter melhor contato com a água? Ela não ia ter contato com a água, Gui. Isso aí. Então, ia repelir. Cara, imagina uma célula que repele água. Ia funcionar? Não. Imagina que uma célula ela repele água, tem água presa lá dentro, ela fica repelindo. Não ia funcionar. A gente ia impermeabilizar a célula. Não faz sentido nenhum. Então, lembra, pensou em membrana plasmática, a gente vai lembrar que é uma camada uma bicamada de fosfolipídio.
Beleza, então a gente consegue saber que a água interage fora e interage dentro. Mas olha só, a água às vezes vai querer entrar na célula, não vai? Ou, por exemplo, a água vai querer sair da célula, não vai? Como é que a água entra e sai da célula? Porque aqui ela interage nas cabecinhas. Mas aqui na cauda, ela consegue passar por aqui? Não. Canais, E isso, quem falou comigo? Bela. Bela, muito bem, Bela, lembrou direitinho. Tem que ter canais. Porque se não tiver canais, velho, a água não entra e não sai da célula. Já pensou uma célula que a água não pode entrar e a água não pode sair? Vai dar muito ruim. A gente conversou muito de água no início do ano, né? Água é essencial para a vida, então eu preciso de água. E como é que eu vou possibilitar, então, essa entrada e saída? Que nem a Bela falou, através de canais. Hoje em dia, as pessoas estudam bastante as células e descobriram o seguinte, que além de a gente ter essa bicamada de fosfolipídios, aqui no meio do caminho a gente vai ter algumas proteínas incrustadas, algumas proteínas aí no meio. Por isso que a gente fala que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Lipo formado por lipídios, que são esses fosfolipídios e algumas vezes também colesterol, e proteica, porque tem umas proteínas aí no meio. Proteínas essas, como a Bela falou, que vão permitir a passagem de algumas substâncias, como, por exemplo, da água, tá? Então, olha que coisa mais linda. Sabe isso aqui que a gente... Eita, eu tenho que apagar esse desenho, né? Que o desenho, ele continua. Peraí. Anotação. Deixa eu só apagar isso aqui. Opa, foi. Olha que coisa mais linda, gente. Opa, tem mais um aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês, então, é uma membrana plasmática, e nessa membrana plasmática, agora a gente já consegue ver muitos detalhes. Vem comigo aqui, ó. Bicamada de fosfolipídio, todo mundo acompanhou? Ó, cabecinha polar, cauda polar, cabecinha polar, cauda polar. Olha de baixo. Cabecinha polar, caudas apolares, cabecinha polar, caudas apolares. Então, tenho aqui minha bicamada de fosfolipídio. Opa, aparece um colesterolzinho aqui no meio. Essa célula, então, é de um vegetal ou é de um animal? Animal. Animal, porque tem colesterol. Ótimo, Guilherme. E tá vendo que além da bicamada de fosfolipídio e da presença de colesterol, tá vendo que tem umas proteínas aqui no meio? Essas proteínas aqui, elas vão ser muito importantes. Por isso que a gente fala que a membrana ela é lipoproteica, porque ela tem essas proteínas na formação. E elas vão ser importantes para quê? A Bela já levantou a bola, falou, professora, para fazer um canal e permitir a entrada e a saída da água. Isso. Mas também ela pode permitir reconhecimento de uma célula com a outra. Ela pode ter funções enzimáticas. Então, a gente tem várias funções que essas proteínas que estão presentes na membrana plasmática, elas podem adquirir. Vocês vão lembrar que proteína é extremamente específica, então cada proteína dessa vai ter uma função. A gente não precisa saber de todas as funções, mas a função de transporte é uma função muito importante que a gente tem que lembrar, tá? Então é isso. Bater o olho, a gente tem que reconhecer. Aqui, por exemplo, fora da célula, aqui é dentro da célula, e olha, aqui é a membrana plasmática que delimita, né? Então, essa célula. Dois pesquisadores, esses aqui, ó, o Singer e o Nicholson, em 1972, eles que levantaram, eles fizeram a proposta desse modelo, que a membrana plasmática era uma bicamada de fosfolipídio com algumas proteínas. E eles chamaram esse modelo de modelo do mosaico fluido. Esse nome ficou muito conhecido, tá? Pode ser que caia no Enem. Peça para você descrever como é a membrana plasmática, você vai lembrar que ela é lipoproteica, tem lipídios, tem proteína, e aí o tal do modelo do mosaico fluido. Que chique esse nome. Por que tem esse nome? Quando eles dão o nome de mosaico, eles estão falando isso. Eles estão falando assim, olha, tem umas proteínas que estão ali encaixadas nessa bicamada de fosfolipídio e a fluidez vem exatamente desses lipídios. A membrana, ela não é estática. A membrana, ela está o tempo todo se reorganizando, ela é maleável. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui um videozinho. Opa, olha só. Acompanha aqui comigo. Uma camada de fosfolipídio, uma outra camada de fosfolipídio. Aqui a gente tem colesterol. Então, aqui é uma membrana plasmática de uma célula animal. Vou botar o play aqui. Vamos ver se roda. Aí vai rodar. Vocês vão ver que, como o tempo... Elas estão... Deixa eu só tirar o som. Então,
Então, ele está mostrando a célula, e aí ele vai mostrar a membrana plasmática. Ó, chegou na membrana plasmática. Essas bolinhas que a gente está vendo são as cabecinhas dos fosfolipídios. Está mostrando agora na lateral. Olha que legal. Qualquer cutucão que a gente dá na célula, tá vendo que ela se reorganiza? Vocês entendem que quando eu falo que ela é fluida? É por isso, ela não é rígida. Ela está o tempo todo se reorganizando. E uma coisa que ajuda nessa reorganização é que, como as caudinhas são apolares, na hora que elas se separam, rapidinho elas se juntam de novo, porque tem aquela atração do apolar com apolar, né? Como as cabeças são polares, também elas se atraem. Então, o tempo todo elas estão se reorganizando. Nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver a bicamada de fosfolipídios. Vocês estão sentindo falta de alguém da membrana plasmática? Qual parte está faltando? As proteínas? Olha lá, vão aparecer. Ele está mostrando aqui o colesterol, que é esse clarinho. Eu tenho a minha bicamada de fosfolipídio. Então, só os lipídios estão aí. Opa, olha lá as proteínas, ó. Tá vendo? Vou dar uma pausa aqui. Aqui, olha que lindona. Então, isso aqui é uma membrana plasmática. Olha as proteínas. Se vocês separarem, tem coisa entrando na célula e tem coisa saindo da célula com a ajuda de quem? Da proteína, como a Bela mesmo já tinha falado. Ficou claro, então, quando eu falo que a membrana plasmática ela é uma membrana lipoproteica? Tem alguma dúvida? Rolou? Podemos continuar? Essa imagem aqui, gente, olha. Deixa eu... Daí. Já perdi, já. Tipo, uma imagem, essa assim, olha, essa bicamada de fosfolipídio com essas proteínas é uma imagem que vocês têm que saber, tá? Do mesmo jeito, por exemplo, isso daqui, ó. Bicamada de fosfolipídios, presença de colesterol, e no meio do caminho umas proteínas. Esse desenho é um desenho que muitas vezes cai. Para você bater o olho e falar, tá falando de membrana plasmática. Combinado? Então, vamos passar. Aí, a parte que eu mais gosto... Opa, deixa eu tirar esses vídeos daqui. E voltar para minha tela que eu estou dividindo com vocês. Espera aí. Cadê, gente, a tela? Pronto. O que eu mais gosto dessa aula é agora quando a gente vai falar das funções da membrana. O Guilherme falou de uma função muito importante, que é uma função de transporte. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, antes de a gente começar a falar da membrana plasmática, é entender o que é a membrana. Então, quando você pensa, por exemplo, assim, primeira pergunta que eu tenho que fazer é lá da química, para vocês me ajudarem. Todo mundo lembra o que é soluto e o que é solvente? Alguém tenta me ajudar? Me explicando a diferença de soluto e de solvente? Vocês já aprenderam isso? Solvente é o que dissolve, o soluto é a parte sólida? Não sei se tá Isso, certo. é isso mesmo, Laura. Solvente é o que dissolve. Soluto é o que é dissolvido. Então, se eu tenho água com açúcar, a água é o solvente, o açúcar é o soluto, ok? Tanto que na biologia, a água consegue dissolver tudo, gente? Não, ela só consegue dissolver o que é polar. Vocês lembram disso? Mas na biologia, a gente acaba chamando a água de solvente universal, porque é o solvente mais importante para a vida. Apesar de a gente saber que tem coisa que ela não dissolve, tá? Se eu colocar, por exemplo, óleo na água, não vai dissolver. Mas a gente fala de que é solvente universal. O que é solução? É a quantidade, é a concentração dessa solução que tem soluto por solvente, tá? Então, lembrar que toda vez que eu falar de concentração de uma solução, a gente vai falar de quanto que eu tenho de soluto dissolvido em quanto que eu tenho de solvente. Se eu pegar, gente, por exemplo, uma panela de água, e nessa panela de água eu colocar, por exemplo, 3 colheres de açúcar dentro de uma panela de água, ok? Agora eu vou pegar uma xícara de água e vou colocar uma colher de açúcar dentro da xícara de água. Aonde que eu usei mais soluto? Na panela ou na xícara? Na panela eu pus 3 colheres, na xícara eu pus uma. Onde tem mais soluto? Na panela. Depende da quantidade de água, não? Ah, boa, Bela. Laura, né? Boa. Mas olha só, Laura, na hora que eu falo onde tem mais soluto tem na panela. Na panela eu pus 3 colheres de açúcar, na xícara eu pus uma. Mas se eu perguntar qual solução está mais concentrada?
Se você for pensar em solução, você vai lembrar que solução é soluto por solvente. Aí é exatamente o que a Laura falou, pô, se é soluto por solvente, quanto que tem de solvente? Quanto que tem de água? Porque proporcionalmente, se eu provar a água da xícara e se eu provar a água da panela, provavelmente a água da xícara vai estar mais doce. Proporcionalmente, a quantidade de açúcar que tem para a água é muito maior do que lá na panela. Então, lembra que toda vez que a gente for falar de solução, você não vai ficar preso só na quantidade de soluto. É a pergunta que a Laura fez. Mas quanto de solvente? É tanto de soluto para tanto de solvente, tá? Então, nesse caso aqui, eu dei 4 exemplos de membrana, só para vocês saberem como são as membranas, e dessas 4 eu vou mostrar para vocês como é que é a nossa, tá? Existem membranas que são completamente permeáveis. O que é uma membrana que ela é completamente permeável? É uma membrana que deixa passar soluto e deixa passar solvente, passa geral. Então, finge que aqui eu tenho uma solução com água, açúcar e sal. Botei uma membrana no meio. Passa água de um lado para o outro, passa açúcar, passa sal. Então, uma membrana é permeável. Sabe um exemplo de membrana permeável? Uma membrana de papel. Quando eu faço, por exemplo, um café e vou coar o café num coador de papel, eu coloquei o pó ali e vou colocar água com açúcar. O filtro de café, ele segura os grãozinhos, mas deixa passar a água, deixa passar o açúcar, deixa passar o café, tanto que a gente toma o café depois, não é? Então, aquela membrana ali, que seria o filtro de papel, seria uma membrana completamente permeável, passa tudo. Existem membranas na vida que são impermeáveis. Velho, se é impermeável, não passa nada. Não passa nem soluto, nem solvente, não passa nada. Sabe balão de festa de criança? Imagina que dentro do balão da festa de criança você colocou água com açúcar e fechou o balão. Você pode ficar uma vida lambendo o balão do lado de fora. Você vai sentir o gostinho da água com açúcar? Porque aquela borracha é impermeável. Ela não deixa passar nem soluto nem solvente. Quem anda de moto sabe que tem uma roupa que é uma roupa impermeável, não é? Quando você está na chuva, você bota aquela roupa. E por que teoricamente você não molha se ela estiver bem fechadinha? Porque aquela capa, ela é impermeável, ela não deixa a água passar. E se tiver alguma coisa na água, também não entra. Não entra nem soluto nem solvente. Então, permeável passa tudo. Impermeável não passa nada. Existem algumas membranas que são semi-permeáveis. O que é isso? Semi-permeável. Ela segura o soluto, mas deixa passar o solvente. Então, é como se eu... Sabe o que é aí? Papel celofane. Não sei se vocês já viram. Se você pegar, faz um saquinho de papel celofane, e se lá dentro você colocar água com açúcar, tá bem? Fechou o saquinho. Depois de um tempo, começa a brotar água para fora do saquinho. Aí você vai lá dar uma lambida. Sabe o que você vai sentir? Água. O açúcar não sai, olha que doido. O papel celofane, ele segura o soluto e só deixa passar o solvente. Então, o açúcar fica retido dentro do papel, mas a água passa. Então, mesmo se lá dentro tiver água com açúcar, quando começar a gotejar água para fora do papel, vai ser só o solvente, só a água. O açúcar não passa. Então, a água não vai ter gosto de açúcar e é um exemplo de semi-permeável. E existe um quarto tipo, que esse sim é onde que encaixa a nossa membrana plasmática, que é a tal da permeabilidade seletiva. O que é isso? Por que a nossa membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva? O Guilherme comentou lá no início da aula, a membrana plasmática ela vai permitir o transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Só que como que é essa membrana? Ela é semi-permeável com permeabilidade seletiva. O que significa isso? A água passa livremente. A água consegue entrar livremente para dentro da célula, consegue sair livremente para fora da célula. Consegue entrar e consegue sair com a ajuda de proteínas, como a Bela falou, que deixam a água entrar e sair pela bicamada, mas vai livremente. Só que, qual que é a diferença não disso para a permeabilidade seletiva? É porque vai ter algum soluto, um ou outro, que ela escolhe, não, esse pode entrar, esse pode sair. Então, ela seleciona quem entra e quem sai. Então, não é simplesmente só deixa a água entrar e sair. Tem soluto que ela vai selecionar qual entra e qual sai. Se vocês repararem nesse exemplo, olha lá. A permeável deixa passar qualquer tipo de soluto e qualquer tipo de solvente. A impermeável não passa nada. A semipermeável passa só solvente, só água. A seletiva, olha lá, passa a água e ela escolhe dos dois solventes qual que vai passar. Então, ela segurou o açúcar, mas deixou passar o sal. Beleza? Então, resumão da brincadeira. A gente vai lembrar que a membrana plasmática, ela é uma membrana de permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa passar o solvente, que é a água, e seleciona quais solutos entram e quais solutos saem.
E ela é uma bicamada de fosfolipídio. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Se algum soluto que ela deixar entrar for um soluto apolar, tiver a natureza apolar, ela vai deixar passar pela bicamada de fosfolipídio, porque é apolar também, que está aqui. Se tiver algum soluto, alguma molécula que for polar, aí vai acontecer que nem a Bela falou da água, precisa ter uma proteína para permitir a entrada. Porque se é polar, vamos voltar aqui na membrana. Se é polar, ela não consegue passar pela bicamada, porque a bicamada é apolar, entendeu? Então, ela vai ter que passar pela membrana plasmática. Agora, se for apolar, ela consegue passar pela bicamada. Então, vai depender. Na hora que a gente vai falando assim, olha, determinada substância está entrando na célula. Determinada substância está saindo da célula. Primeira pergunta, a célula deixa ela entrar e deixa ela sair? Ah, não, essa ela deixa, porque tem uma propriedade seletiva e para ela deixa. Tá bom. Por onde que essa substância entra na célula, por onde que ela sai da célula? Aí a sua pergunta vai ser assim, qual que é a natureza química dessa substância, professor? Porque se for uma substância apolar, ela consegue passar pela bicamada de lipídio. Se for uma molécula, uma substância polar, ela não interage com o lipídio, que é polar. Então, ela precisa de uma ajuda. Quem vai ajudar? A proteína, que faz essa passagem, faz um canalzinho aí para as coisas entrarem e saírem da célula. Beleza? Então, tá aqui. Pela bicamada lipídica vão passar moléculas hidrofóbicas, por exemplo, os gases são. Então, quando a gente fala de troca gasosa, a gente inspirou. Entrou o ar rico em oxigênio. Esse oxigênio vai entrar na minha célula. Ele entra livremente pela bicamada de fosfolipídio. O CO2 vai sair da minha célula, sai livremente pela bicamada de fosfolipídio, tá? Ou qualquer outra substância que é hidrofóbica, que é apolar. Agora, se eu tiver alguma substância que for polar, como a água, como um íon, como qualquer outra substância que tiver carga, precisa passar pelas proteínas. Não consegue passar pela bicamada lipídica, não. Tá certo? Até aí, alguma dúvida? Tranquilo? Então, finalmente, agora a gente vai chegar na parte que eu mais gosto, vai dar tempo de eu falar um pouquinho antes da aula acabar, que são os tipos de transporte. Pensa comigo. A gente já sabe que a membrana plasmática, então, ela permite a entrada e saída de algumas substâncias. Então, algumas substâncias, elas entram na célula, algumas substâncias, elas saem da célula pela membrana plasmática, mas como é que ela faz isso? Como que ela deixa algumas substâncias entrar? Como é que ela deixa algumas substâncias sair? Ela gasta energia com isso? Não gasta? Então, a gente vai ver que quando a gente pensa em membrana plasmática, existem basicamente dois tipos de transporte que nós vamos estudar nessas próximas aulas. Um transporte a gente chama de transporte passivo e um outro transporte a gente chama de transporte ativo. O que é o transporte passivo? Transporte passivo é quando uma determinada molécula, uma determinada substância entra na célula ou sai da célula, não importa, sem ter gasto de energia. Então, naturalmente, acontece esse deslocamento, sem gastar energia nenhuma. Quando eu falo que o transporte ele é ativo, o próprio nome diz. Por algum motivo, a célula está gastando energia para botar aquilo para dentro ou para mandar aquilo para fora. Professora, mas é vantajoso a célula gastar energia para fazer esse transporte? Vai. Se ela está gastando energia, é. Por quê? Depois a gente vai ver por quê. Mas essa é a ideia, tá? Mas o que faz não gastar energia e o que faz gastar energia? Vai ser a quantidade de moléculas que você tem dentro e fora da célula. Vai depender dessa diferença de concentração. Então, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar uma coisa agora que chama gradiente de concentração. O que é isso, gradiente de concentração? Da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. É um gradiente. De mais para menos. Quando o deslocamento dessa substância acontecer do lugar que tem mais moléculas para o lugar que tem menos moléculas, isso é o que acontece na natureza normalmente. Na natureza, a gente não sempre tende a acontecer o equilíbrio. Então, se tem muita gente num lugar, se tem pouca gente no outro, o que é normal? De igualar. Sai, tá todo mundo dentro de uma sala, tá super apertada, a outra tá super vazia. Vão dividir essa galera, vão tirar a galera que tá numa sala. Imagina, passaram 2 ônibus, o primeiro ônibus está lotado, o segundo não tem ninguém. Quando você vê aquilo, você fala, velho, eu vou pro segundo ônibus, muito melhor, tá mais vazio. Na natureza existe sempre, gente, essa ideia de equilíbrio, sempre. E o equilíbrio é tentar permanecer
nas mesmas concentrações. Então, toda vez que se tiver mais molécula de um lugar do que no outro, a natureza, qual que seria o sentido natural de deslocamento dessas moléculas? De onde tem mais para onde tem menos. Dá uma olhada aqui. Eu tenho muito mais bolinhas, que seria uma molécula de um soluto qualquer, fora da célula do que dentro da célula. Então, o que é natural? Que essas bolinhas, elas entrem na célula para poder igualar as concentrações. Toda vez que a gente fala que o deslocamento dessas moléculas acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, acontece no sentido de onde tem mais para onde tem menos, isso é transporte passivo, não tem gasto de energia, porque é isso que a célula quer, é isso que a natureza quer. A natureza quer equilíbrio. Se está desequilibrado, opa, vamos equilibrar. Então, o deslocamento dessas partículas que tendendo ao equilíbrio, isso não tem gasto de energia, isso é transporte passivo. Deu para entender? Uma coisa que a gente fala muito... e aí existem vários tipos de transporte passivo. Nessa aula de hoje a gente vai ver um que é chamado de difusão. O que é difusão? É quando você tem um monte de moléculas, por exemplo, fora da célula e poucas dessas moléculas dentro da célula. Então, por difusão, essas moléculas elas vão se difundir de fora para dentro. Professora, mas se tivesse mais molécula dentro do que fora? Por difusão, essas moléculas vão de dentro para fora. Então, é sempre assim. Vocês já viram? Aqui em casa tem. Aqui tá vazio. Vocês já viram um negocinho que chama difusor? Que a gente põe em casa para a casa ficar cheirosa? Geralmente é um potinho que tem tipo um cheirinho, um perfuminho, tem umas varetinhas, e aquilo ali chama difusor. Por que aquilo chama difusor? Porque quando você põe aquilo ali na sala, depois de um tempo vai difundindo o cheiro por toda a casa. Por que a gente chama isso de difusor? Por que isso tem a ver com a difusão? Alguém quer tentar me explicar? Por que o difusor chama difusor a partir do momento que a gente acabou de falar de difusão? Alguém? Aonde que eu tenho mais perfuminho, cheirinho? Dentro do meu potinho ou lá na minha sala? Assim, quando eu coloco... Abri o difusor, acabei de colocar o difusor na minha sala. Na hora que eu acabei de abrir, tem mais perfume dentro do potinho ou fora? Dentro. Qual que é a tendência por transporte passivo? Que as molequinhas do perfume que estão dentro do potinho tendem a ir para fora. É que se você abre um perfume, acabou de abrir o perfume, você cheira, tá cheiroso. Depois de um pouco tempo, seu irmão que está no quarto fala, eu senti o cheiro também. Ele não vai evaporando? Ele não vai se difundindo pelo ambiente? Ele sai de onde que tem mais para onde que tem menos. Essa é a ideia do transporte passivo. Então, toda vez que alguma coisa entra na célula, toda vez que alguma coisa sai da célula, mas sempre sai no sentido do gradiente de concentração, de mais para menos, mais concentrado para menos concentrado, a gente fala que é um transporte passivo e não tem gasto de energia. Um outro exemplo legal é o seguinte. Imagina que você está numa montanha, e lá no alto da montanha tem um rio. E aí você vai visitar sua mãe que mora lá na base da montanha, você mora no alto. Aí você vai pegar um barquinho, vai sentar no barquinho e vai esperar. A correnteza desce o rio. Você precisa remar para descer? Você pode ficar lá deitado, o barquinho não desce? Porque a correnteza está levando. Você vai a favor do gradiente de concentração, você não gasta energia nenhuma. Quem já pegou ônibus cheio aí, sabe que tem determinados pontos que é onde a galera desce, né? Quando eu ia para a Federal, tinham 2 pontos, velho, que era que parece que as 100 pessoas que estavam no ônibus desciam naquele ponto. Ou quando chega em algum lugar do centro, alguma estação do móvel, ou então, por exemplo, lá na Federal. Cara, eu podia estar sentada. Na hora que parava, eu estava lá no fundo, eu nem estressava. Aí eu só levantava. Eu estava na frente, né? Eu ia sair, não precisava nem fazer nada, eu só levantava. Na hora que eu levantava, sabe o que acontecia? O povo me empurrava para fora. Nem gastava energia, porque eu estava a favor do fluxo. Tinha muita gente dentro do ônibus, todo mundo queria sair do ônibus, então eu ia no fluxo, não gastava energia. Agora, imagina se eu tivesse deixado minha mochila no ônibus. Tá todo mundo saindo, eu vou entrar. Cara, eu vou gastar muita energia, eu vou tomar vou suar para conseguir entrar no ônibus. Mesma coisa do barquinho. Imagina que você foi, visitou sua mãe, desceu, pá. Aí ficou lá com a sua mãe, aí você vai voltar para casa. Lembra que sua casa é lá no alto do morro. Adianta sentar no barquinho agora? O barquinho ele vai ir contra a correnteza?
que você vai ter que fazer se você estiver indo contra a correnteza? Vai ter que gastar energia, filho. Vai remar. Ou você rema ou você liga o motor, mas vai ter gasto de energia. Então, eu só boto uma coisa na cabeça de vocês. Toda vez que a gente falar de transporte passivo, é porque essa molécula, ela atravessa a membrana a favor do gradiente de concentração. Sempre vai ser nesse sentido, de onde tem mais molécula para onde tem menos molécula. Isso é chamado de transporte passivo. Não tem gasto de energia. Acontece naturalmente. Se por algum motivo ela fizer o caminho inverso, se por algum motivo essa bolinha aqui quiser sair, em vez de entrar, ela está indo contra o gradiente de concentração. Vai ter gasto de energia. E aí nós vamos ver isso lá para frente, que isso é chamado de transporte ativo. Até aí foi? Eu vi que o professor chegou. Eu já vou acabar. Mas até aí foi? Tá tranquilo? O que a gente vai conversar na próxima aula, que eu acho que é a parte mais legal. A gente vai ver os tipos de transporte passivo. Comecei a falar de difusão, depois eu vou falar de difusão facilitada e nós vamos falar de osmose. Se Deus quiser, tudo na aula que vem. E aí nós vamos aprender vários... A gente vai, na verdade, nem aprender, a gente vai entender o que acontece no nosso dia a dia que tem a ver com transporte. Várias coisas acontecem no nosso dia a dia. Vou dar uma primeira dica aqui. Por que, por exemplo, o bacalhau salgado ele pode ficar fora da geladeira e um peixe cru fresco tem que ficar na geladeira? Por que, que o bacalhau salgado ele não perde? Por que, por exemplo, quando a gente come carne de sal, a galera, por exemplo, matou um boi, lá no Nordeste, norte de Minas, matou um boi, não tinha geladeira para colocar, não tinha luz elétrica. Se você não come aquela carne, depois de pouco tempo ela vai perder. O que, que a galera faz? Taca sal nela, taca sal. Aí vira carne de sal, ou carne de sol. Essa carne rende, ó, um tempão, mesmo sem geladeira. Por quê? Tem a ver com transporte. Você comprou um monte de jabuticaba, você é de Sabará. Aí tem época de jabuticaba, todo mundo come jabuticaba. Aí sobra aquela porrada de jabuticaba. Se você não comer rapidinho, ela vai perder. E ninguém vai conseguir comer quentão de jabuticaba. Aí a galera faz geleia. Gente, a geleia dura um tempão. A jabuticaba fresca não, mas a geleia dura um tempão. Por que a geleia dura um tempão? Transporte. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho melhor dos tipos de transporte passivo e eu vou tentar pegar informações do nosso dia a dia e utilizar essas informações aplicando o nosso conhecimento. Combinado? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Estão aí, pessoal? Não fiquei com dúvida. Então, tá, joia. O professor já chegou? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Pronto. Rei da Química na área. Então, tá bom. Vou sair. Semana que vem a gente volta falando, então, de transporte passivo, os tipos de transporte passivo. Bem legal, vocês vão ver. Vamos aprender por que a gente não pode ficar temperando salada. Vamos aprender a fazer uma batata frita crocante. Vai ser bom. Tá bom? Beijo, meu povo. Tchau, tchau para você. Beijo. Boa aula. E aí, gente? Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa Gente, noite. minha câmera aqui, calma que ela tá dando, não é fantasma não, tá, gente?